Oi, gente. Minha aula é sobre Jacques Delors. Meu nome, né? Antes de tudo, Catiana Barbosa. Sou professora de biologia. Vou dar aula sobre Jacques Delors. Então, Jacques Delors é esse senhorzinho aqui, né? Simpático. Nasceu em Paris, político europeu, de nacionalidade francesa, de origem bem humilde. Eu ia falar bem humilde, mas acredito que não. Foi funcionário do Banco da França, estudou economia também, filiou-se a um partido socialista francês da época, foi nomeado a ministro da Economia, também formou em Economia e Finanças na França. Assumiu a presidência da Europeia e assegurou 3 mandatos, durante 1985 até 95. Aprovou o Acto Único da Europa em 1996. Então, como vocês vê, esse senhorzinho tem uma porção de coisas bem feita por esses tempinhos dele. Só um pouquinho. Então, mas assim, o que era o ponto dele? O ponto dele era a parte da educação, né? Como eu falei, ele se formou em economia, né? Tinha outras partes da educação, mas o foco dele sempre foi a educação. O modelo de escola que ele cita era onde o professor, né, deve desenvolver com o aluno e não simplesmente matar sua curiosidade ou espírito crítico. Então, assim, que o professor desenvolvesse, mas que aprendesse um com o outro. Não só ensinar, não só lecionar, mas que aquilo fosse gradual. Eu ensino, mas eu também recebo. Também tinha capacidade de abertura de atividades, de enfrentar as inevitáveis tensões entre pessoas, grupos, nações. Como eu observei aqui na história dele, ele não tinha medo de falar o que ele pensava. Tem até algumas frases dele bem chocantes. Outro ponto aqui era estimular o confronto através do diálogo e da troca de argumento. Como eu falei, ele gostava dessa parte do confronto, ele falava realmente o que ele queria, do jeito que ele queria, confrontava as pessoas da educação mesmo. Algumas pessoas até ficavam com raiva, tem uma parte da história que fala isso, mas ele não estava nem aí, era o ponto de vista dele e pronto. Aqui ele põe também, dever estimular a criatividade e a inovação. Esses eram os pontos que eles achavam que tinha que ter numa escola, como o modelo de escola que ele queria. Dever estimular a participação de professores e alunos em projetos comuns, visando enriquecer a relação professor e aluno. Como eu disse, eu leciono, eu ensino, você também me ensina. O contato mais próximo, aquela coisa mais íntima, aluno com aluno. Tá, mas com tudo isso, ele tinha suas contribuições para a construção europeia. Uma dessas contribuições aqui era esse profundo enrelaçamento de construções europeias, que propôs o objetivo em 1992, que eram as suspensões das fronteiras, né? E eram os fiscais, os estados, eles estavam ali naqueles percursos de fronteira e ele lançou isso aí como foi uma das principais construções dele. Outra também era o Acto Único, qual levou à criação do Mercado Único Europeu. Como eu falei, ele também era economista. Foi protagonista nas transformações da Comunidade Europeia em União Europeia, encaminhando as nações das comunidades para uma moeda única e para maior cooperação no nível de defesa. Também trabalhou em um banco, né? Como eu falei no início. Então, assim, ele tinha todo esse contexto. Então, o contexto educação, vendas e a parte bancária está na história dele, né?
Foi também iniciador das políticas estruturais da União, Pacote Delors, aí eu levo o nome dele, da Carta Social Europeia e do Programa Educativo Erasmus. Já aqui é uma parte da educação onde eu encontrei em que ele cita isso assim: apontar como principal consequência da sociedade do conhecimento a necessidade de uma aprendizagem ao longo de toda a vida, fundamentada em 4 pilares, que são comitamente do conhecimento e da formação continuada, ou seja, os pilares da educação, que foi um dos feitos deles também, que é estudado até hoje. Aqui, né, eu explico os pilares da educação. Uma das questões era aprender a conhecer, indicar o interesse, a abertura para o conhecimento, que verdadeiramente liberta a ignorância. Aprender a fazer, mostrar a coragem de executar, de correr risco, de errar, mesmo em busca de acertar. Aprender a conviver traz desafios da convivência que apresenta o respeito a todos e o exercício da fraternidade como caminho do entendimento. E aprender a ser, o mais importante por explicitar o papel de cidadão e o objetivo de viver. O que ele quis dizer com tudo isso? Que a questão não é só educação, que não é só educar, não é só lecionar, que você tem que ter todas essas ferramentas para você ser um bom educador, para você conviver em harmonia com quem você está ensinando. E que aquele ato seja, como eu falei, eu te ensino, mas eu também aprendo com você. E que seja dia a dia, não precisa ser uma coisa mecanizada. Eu não vou entrar na tua vida, mas eu também não preciso só saber o teu nome. Então, assim, ele tinha uma teoria diferente de todas as outras. Não é à toa que hoje a gente está aqui estudando. A educação do século XXI, educação do futuro e educação permanente. Aqui ele cita assim: a educação cabe fornecer, de algum modo, os mapas de um mundo complexo e constantemente agitado, e, ao mesmo tempo, a bússola que permite navegar através dele. Bonita frase. Já aqui ele cita assim: conhecer não é acumular conhecimentos, informações ou dados. Conhecer implica mudanças de atitude, saber pensar e não apenas assimilar conteúdos escolares do saber universal. Rompimento das noções clássicas de aula confinadas entre 4 paredes. O que ele quis dizer aqui, que eu entendi, né? É que esse ensinar, ele pode passar desse limite de sala de aula, sabe, de aluno e professor, que o contato pode ser mais fraterno, que o contato pode ser, como ele citou, mais universal, mais presente, entendeu? E justo nesse momento que a gente vive de pandemia, é mais universal, mais próximo. Como a gente está tentando ser agora, né? Mais passivo, aceitando mais, dando mais tempo às coisas,